Olá, caríssimos alunos, tudo bem com os senhores? Eu espero que sim. Pessoal, dando continuidade ao nosso curso, é, eu, seguindo o nosso cronograma, está previsto o tema 11, que é praticamente discussão de passivo exigível. Esse capítulo 15, de acordo com o nosso cronograma, lembrando que eu estou consultando a 17ª edição do do livro de contabilidade empresarial. É o principal livro que nós estamos seguindo. E basicamente esse capítulo tem é, algumas contas que nós já conhecemos. E eu tinha omitido os temas, se você olhar a sequência, você vai perceber que foram omitidos os temas 9 e 10, que são respectivamente estoque e imobilizado, em função de ajuste do cronograma, ou seja, falta de tempo para falar sobre eles. Mas ao refletir sobre o nosso cronograma, eu percebi o seguinte: falar sobre estoque e imobilizado, talvez sobre intangível também, pode ser mais importante do que falar sobre o passivo exigível. Então, o que eu vou fazer é um ajuste no nosso cronograma. Eu vou comentar as contas, basicamente, e vocês vão perceber que não há grande dificuldade. As contas do capítulo 15, que trata de passivo exigível, apenas para reforçar, em consideração a quem fez a leitura. E na sequência a gente começa o tema 9, que é basicamente a discussão de estoque, que vai demandar mais tempo. E na sequência a gente fala sobre imobilizado, tá? Então basicamente a gente vai acrescentar os temas 9 e 10 que eu tinha omitido em função do nosso tempo, do nosso cronograma. Então eu prefiro reduzir a aula de passivo e adicionar um conteúdo mais relevante para o curso, para tornar a disciplina relevante na formação dos senhores. Tudo bem? Bom, no caso de passivo exigível, a gente tem algumas contas que já foram discutidas anteriormente, então não tem muitas novidades para os senhores. Nesse caso, ele faz uma divisão entre circulante e não circulante, que vocês já conhecem os principais motivos, o incentivo para essa divisão. A gente já discutiu em aulas anteriores, então vale a pena retomar. Se eu vou encerrar as minhas demonstrações contábeis, vamos imaginar as demonstrações contábeis de 2019, seguindo o exercício social de 2019. Então, se eu vou levantar o meu balanço patrimonial e as outras demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, eu vou encontrar no meu balanço patrimonial basicamente passivos de natureza de curto prazo, que são chamados os passivos circulantes, e os passivos de natureza de longo prazo, o passivo não circulante. Basicamente, quando eu tenho passivo circulante, eu tenho as obrigações da empresa que devem ser liquidadas até o próximo exercício social. Então, o que eu vou encontrar no passivo circulante, obrigatoriamente? As obrigações que vencem até 31 de dezembro de 2020. Então, vamos apenas escrever. Então, vamos lá. Eu vou levantar o meu balanço no dia 31 de dezembro
de 2019. Todas as demonstrações contábeis, inclusive o balanço patrimonial. Então, tem o balanço patrimonial, BP. E aí, o passivo circulante, vamos imaginar que esse é o PL, tá? Em cima eu tenho o passivo circulante e aqui eu tenho o passivo não circulante. Muito bem. No passivo circulante eu tenho todas as obrigações, todos os passivos que vencem ou que são exigíveis ou que serão liquidados até o próximo exercício social, ou seja, 31 de dezembro de 2020. Então, as obrigações nesse período, aqui, as obrigações desse período são apresentadas no passivo circulante. Vocês lembram? E as obrigações que vencem depois do dia 31 de dezembro de 2020 são apresentadas no passivo não circulante. Então ele retoma essa classificação, ele fala sobre a natureza de alguns passivos, por exemplo, os fornecedores, que normalmente são oriundos de compras de mercadoria, compra de estoque na empresa, salários a pagar, que basicamente são, são os colaboradores que estão, os funcionários que estão atuando, trabalhando na companhia, e a empresa assume a obrigação de pagar até o quinto dia útil do mês seguinte os seus colaboradores. Fala também sobre encargos sociais, fala sobre obrigações fiscais. As obrigações fiscais, ele cita o exemplo do IPI, do ICMS. Eu acredito que vale a pena, não é o foco da nossa disciplina, falar sobre a natureza de cada obrigação, explorar a IPI, o ICMS, mas é claro que quem tem interesse pela parte de contabilidade tributária, as obrigações fiscais, pode se aprofundar no assunto. Eu posso recomendar uma literatura específica. Mas é interessante observar o livro porque tem uma sistemática, uma dinâmica de como acontece, como é calculado o imposto a recolher. Então, vale a pena a leitura para vocês se aprofundarem, ou pelo menos entenderem essa dinâmica. Tem o imposto de renda que eu já comentei em aulas anteriores, já falei sobre isso, então o essencial já foi discutido em aulas anteriores, não vejo, assim como obrigações fiscais, se você tem interesse em se aprofundar nessa área, na parte fiscal, posso recomendar literatura, posso pedir leituras adicionais, não tem nenhum problema. E as provisões que também acontecem na contabilidade. As provisões nós temos, na verdade, uma norma específica para tratar de passivos e provisões. Então, tem alguns critérios que são seguidos na contabilização de provisões. Uma característica que deve ser comentada no caso de provisões e fornecedores são passivos. Nós estamos falando de passivos. Todas essas contas se enquadram na classificação de passivo. Mas geralmente o fornecedor é um passivo líquido e certo. Você comprou por quanto? 10 mil reais? Então é o valor que você vai pagar, 10 mil reais. Já no caso de provisões, você está falando de alguns passivos que os valores podem ser
alterados. Há uma incerteza na determinação de alguns valores, de algumas provisões. E é claro que isso vai depender de algumas características da conta ou do evento que nós estamos tratando. Uma conta que acontece, que é muito frequente na contabilidade de algumas indústrias, é a provisão para garantias de produtos. Imagina que aquela empresa, aquela indústria oferece um determinado eletrodoméstico ou uma mercadoria específica e, naturalmente, algum defeito pode acontecer no início do ciclo de vida do produto, um período que exige a cobertura da garantia ou a garantia dessa indústria. Então, isso é muito comum. Você compra um produto, um eletrodoméstico, e se ele apresentar um problema, no caso do veículo, você pode pensar no caso do veículo também. Você comprou o veículo e se ele apresentar algum problema, de acordo com dentro do período de garantia, você aciona a concessionária, que aciona a indústria para exigir um reparo. Estatisticamente, historicamente, a indústria tem uma, um gasto recorrente com esses produtos. Então, ela consegue fazer uma estimativa pensando nos próximos exercícios sociais. Então, basicamente, as provisões, e você pode pensar em várias provisões. No caso da provisão de garantia, eu citei garantia com produtos, eu citei como um exemplo, mas se você analisar o balanço das empresas, os balanços ou as notas explicativas das empresas que vocês estão analisando, vocês vão encontrar outros exemplos. Provisão para garantia é um exemplo clássico. Tudo bem? Ah, e é claro, só para fechar o exemplo, se você fez uma provisão muito pessimista, ou seja, você analisou estatisticamente o histórico de provisões que você fez nos últimos anos, 19, 18, 17, 16. Se você é uma montadora, estamos pensando aí no caso de veículos, e você constatou um gasto para um determinado veículo de, não sei, 5 milhões por mês, e você pode utilizar esse histórico para fazer uma estimativa de gastos com as provisões ou com as garantias no próximo exercício social. Isso pode acontecer. Basicamente, o que você vai precisar é fazer uma conta, fazer uma estimativa. E à medida que os veículos, os problemas ou os defeitos acontecem no próximo exercício social, você vai dando a baixa nessa conta de provisão. Então é uma conta bem interessante. Depois, caso alguém tenha interesse, a gente pode procurar nas demonstrações contábeis das empresas analisadas. E por último, a gente tem os empréstimos e financiamentos, que também já foi explorado em sala de aula e a gente fez até alguns exercícios envolvendo a questão dos empréstimos e dos financiamentos. Então, de maneira geral, não temos muitas novidades nesse capítulo 15, que trata de passivos. A gente tem contas que a gente já discutiu em algum momento, algumas de maneira mais superficial, e em outros casos de maneira mais aprofundada. Mas a gente pode abreviar a discussão do capítulo 15 e dar prioridade, falar de capítulos que podem ser mais relevantes na formação dos senhores. Tudo bem? Muito bem, então, iniciando aí o tema 9, o tema de estoque, basicamente ele se refere ao capítulo 13 do livro de contabilidade empresarial e
ele, entre vários pontos aí que chamam a atenção na leitura, os dois que são mais interessantes para discutir nessa videoaula é o inventário periódico e o inventário permanente, não é? O que é o inventário periódico? Eu já até comentei sobre ele em aulas anteriores. Teve um exercício de revisão, antes da P1, na verdade, que eu já apliquei a ideia do inventário periódico. Algumas características antes de falar basicamente sobre a utilização no cotidiano das empresas. Não há um controle paralelo às vendas, ou seja, as empresas vão realizando vendas ao longo do dia ou ao longo de um período e você tem um inventário físico, você tem um estoque, imagine a mercadoria estocada e você não vai fazendo um controle de quanto daquela mercadoria naquele dia foi vendida. Então, quando você encontra esse tipo de característica, você pensa nessa situação do dia a dia. E, por exemplo, um supermercado ou então o mercado de bairro, vamos imaginar um mercado de bairro, ou então uma simples padaria, uma padaria. As mercadorias, não é? O pão, o leite, enfim, eles vão sendo vendidos ao longo do dia e não é feito um controle a respeito de quais mercadorias foram vendidas ao longo do dia. Então essa é a ideia. Bom, ele necessita de contagem que é feita de tempos em tempos. Vamos imaginar que ao longo de um período, depois de um período, você precisa apurar o resultado. Você gostaria de saber o lucro, não é? Então, passou um mês, não é? Ou até antes, vamos imaginar, passou uma semana. E ao longo dessa semana você vendeu diversas mercadorias, chegou no final, você fechou a porta no domingo da sua loja e agora você pergunta: qual é o meu lucro? Eu preciso apurar o lucro. Então, se você precisa apurar o lucro, você tem que fazer um inventário físico, uma contagem das mercadorias ao final desse período, para que você possa apurar quanto daquela mercadoria foi vendida ao longo da semana e, com base nisso, calcular o custo dessa mercadoria, ou então o custo da mercadoria vendida. Essa é a ideia. Bom, outra característica, vocês já perceberam que esse controle dos estoques não é contínuo, ele é feito, as vendas acontecem sem um controle paralelo, como já foi comentado. Não se sabe a quantidade de mercadoria vendida até o fim do período em que o estoque será contado. É outra característica que já foi comentada. Ao final de um período, há a necessidade de calcular o lucro do período. Mas como que eu vou apurar o lucro? Como que eu vou calcular CMV? Então, basicamente, a gente vai utilizar essa equação que eu já comentei anteriormente. Estoque final é igual a estoque inicial mais compras menos CMV. Você não precisa decorar. Eu vou explicar a lógica dessa equação dentro do escopo do inventário periódico, tá? Como a gente calcula o CMV. Qual que é a desvantagem de trabalhar com inventário periódico? A conta estoque ela não fica atualizada constantemente. Então, se você não faz um controle contínuo, podem acontecer eventuais faltas, né? Por exemplo, se é um estoque na padaria, estoque de leite que fica na sua visão, na sua frente, você vai perceber o leite está diminuindo. Pede para o fornecedor trazer mais. Pede para ele vir amanhã sem falta, senão vamos ficar sem leite. Agora, se for um estoque mais que não fica na frente do comerciante, ou um estoque que ele não consegue fazer a verificação constante, diária,
corre o risco de acontecer eventuais faltas, dele não conseguir fazer a reposição, não é? E além disso, tem o risco de roubo. É, o, tem quem trabalha com consultorias e empresas já relatou que pode acontecer de funcionários ou colaboradores da empresa agirem de má fé na própria empresa e, infelizmente, é, levarem mercadoria para casa. Então, se não houver um controle rigoroso ou contínuo desses estoques, tem esse risco também, tá? Bom, então eu tenho no início de um período, então vamos imaginar, eu tenho no início do período o meu estoque. Aqui. Tem o meu estoque inicial, tá? E aí eu vou fazer diversas vendas ao longo desse período. As vendas estão acontecendo, tá? E eu não estou fazendo o controle do estoque vendido. Eu não sei, vendeu leite, vendeu pão, vendeu diversos produtos da padaria, eu não sei, né? O custo da mercadoria vendida não é apurado ao longo desse período. E ao longo do período tem as entradas, claro, no meu estoque. Porque eu preciso repor o leite. Eu não faço um controle contínuo, mas eu estou de olho no meu estoque. Eu, como um comerciante experiente, eu sei quando precisa repor o leite, quando precisa repor o pão, quando preciso comprar matéria-prima, farinha, enfim. Então, as entradas acontecem ao longo desse período. Tenho informação sobre as entradas? Eu tenho. Eu consigo, por exemplo, reunir as minhas notas fiscais, não é? De entrada, que basicamente referem-se às compras que eu realizei ao longo desse período. Então eu tenho as compras, tá? Tenho as compras. Chega ao final do período, pode ser de uma semana, e eu quero apurar o meu lucro. Eu vou no meu estoque e faço o inventário físico, eu faço a contagem. Ah, eu tenho tantas mercadorias, tantas mercadorias, tantas mercadorias. E eu comparo com o meu estoque inicial, né, considerando as compras também. Né? Então, se você fosse desenvolver o cálculo do estoque final, considerando a movimentação, a dinâmica da padaria ou de qualquer empresa, você deveria levar em consideração o estoque final. Né? Tem que ser igual ao estoque inicial, partir do estoque inicial, seja 0, seja 5, seja 10, seja 20. Eu vou somar com as compras que contribuem para aumentar o meu estoque e, obviamente, o que eu vendi é representado pelo CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tá? Então, basicamente é isso. A fórmula do inventário periódico. Eu quero chegar no CMV. Então, o que você tem que fazer? Basta isolar, não é? Então, vamos isolar o CMV. CMV. Isolando o CMV, eu tenho CMV igual ao estoque inicial. Agora eu vou escrever menor aqui para caber. Mais compras menos o meu estoque final. Tá? E aí, eu fazendo a lição de casa, ou seja, contando o meu estoque de mercadorias no final, contando o meu estoque de mercadorias, tem o controle, né? Quanto que eu tinha de estoque lá no início da semana, quanto que eu tenho no final da semana, as compras que eu realizei, comprei tanto de leite, meu estoque inicial era tanto, meu estoque final era tanto, por diferença eu chego no CMV. Simples assim, tá?
Então, basicamente, esse é um inventário periódico, bem simples. E ele é normalmente agregado, aplicado para itens de custo menor. Não é? Ele é um sistema mais simples, ele é um sistema mais barato, que pode ser aplicado, operacionalizado para pequenas empresas. Já o inventário permanente ou inventário contínuo, ele é mais caro de ser aplicado, justamente pela necessidade de controle contínuo. Então você precisa de pessoas, de mão de obra, trabalhando com essa atualização do estoque. E normalmente isso pode ser necessário para empresas que não podem ter a falta, não podem correr o risco de faltar o estoque. E além de não correr o risco de faltar o estoque, claro que tem consequências para o negócio, como uma insatisfação do cliente e possíveis riscos de perder esse cliente para o concorrente, não é? Temos ainda é, a possibilidade desse produto ter maior valor agregado e tem um custo maior, o que requer um controle desse estoque, não é? Então você não quer correr o risco de ter falta desse produto e perder esse cliente para o concorrente, e também é um produto que tem um custo elevado, então você precisa fazer o devido controle para não ter nenhum risco de perda, não é? Então basicamente essa é a ideia aí do permanente. E é claro que em algumas situações é claro que você pode fazer isso no Excel, por exemplo, mas devido ao aumento no volume de transações e a complexidade disso, em algum momento você pode ter que recorrer a um sistema de informações. Além disso, outros pontos, outras características, a cada venda que é registrada, que é feita, registra-se a baixa da mercadoria vendida, né? Então, você tem uma ficha de controle de estoques que eu vou mostrar. Vendeu a mercadoria, você dá a baixa na sua ficha de controle de estoque pelo custo da mercadoria. Eu já percebi que em disciplinas anteriores, turmas anteriores, ao trabalhar com ficha de controle de estoque, muitos alunos utilizam o preço de venda. Não é o preço de venda, é o custo da mercadoria. Então, quando você, quando você lê o seguinte, vendeu a mercadoria, registre a sua baixa na ficha de controle de estoque. Você não vai usar o preço de venda, você vai usar o custo da mercadoria. Lembre-se que a gente está fazendo o controle do estoque. E o estoque a gente faz o controle pelo seu custo. A cada compra é registrada a entrada de mercadoria e sabe-se quanto existe de estoque a cada venda e a cada compra. Então, em termos de controle da informação, de tempestividade, é um sistema muito mais informativo, mais adequado, mais tempestivo. Quero saber qual é o meu estoque hoje. Vou apertar aquela tecla e ele vai me dar a informação. O cliente acabou de comprar, atualiza o estoque. Isso é extremamente interessante em termos de informação para decisão, não é? Os controles são efetuados por meio de fichas de controle de estoque. Então vamos às fichas. As fichas, claro, atualmente tem alguns sistemas que foram parametrizados para lidar com esse tipo de movimentação. Então você tem basicamente as entradas, as saídas e o saldo final, né? Então as entradas você tem quantidade, valor unitário ou custo unitário, o total. Na saída você também tem três colunas, a quantidade, o custo unitário e o total. E o saldo ao final de um dia, imaginando que você teve o registro de muitas entradas e muitas saídas. Ao final do dia você tem um saldo, uma quantidade de estoque, um custo unitário e um total. Então, basicamente é isso. E ao longo de um período, digamos que você esteja interessado em apurar a demonstração de resultado. De uma semana também.
fazendo o exercício, uma comparação com o inventário periódico. Então, ao final de uma semana, se você for elaborar a ficha de controle de estoque, se você somar a terceira coluna das entradas, você tem as compras de uma semana. Se você somar a terceira coluna das saídas ou do CMV, você tem o custo da mercadoria vendida para uma semana. E se você levar em consideração o saldo final do estoque, do saldo de estoque, você tem a posição final do estoque que vai aparecer no balanço patrimonial. Então, basicamente, o CMV é utilizado na demonstração de resultado, para apurar o resultado. E aqui na terceira coluna, você tem o saldo final do estoque para fins de elaboração e apresentação do balanço patrimonial. Vamos a um exemplo? Então vamos lá. O primeiro método que é muito utilizado é o PEPS. Ele chama-se primeiro que entra ou primeiro que sai. Por isso, PEPS. Bem simples. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. No dia 3 de maio, olha, recente, eu tenho uma quantidade, eu comprei 10 de mercadoria. E aí o custo unitário dessas mercadorias é de 15. Então o total dessa compra foi de 150. Tá? Ao final do dia, eu tenho uma quantidade de 10 e um custo total de 150. Fechei as portas, não vendi nada. No dia 10 de maio, sabendo da possibilidade de vender mais ao longo do mês, eu comprei mais 10. Então, mas dessa vez eu paguei 20. O preço aumentou. Tá? Infelizmente aumentou. Sabendo da possibilidade de aumentar mais até o final do mês, não quero correr esse risco. Então eu vou comprar mais 10 unidades. Total, 200. E eu vou registrar no meu estoque final. Ao final do dia eu tenho 20 unidades, totalizando 350. Por que 350? É os 150 mais os 200. Então reparem que na última coluna eu tenho saldo, eu tenho somatório. Normalmente ele é apresentado somatório. Então, os 350 basicamente é o somatório dos estoques anteriores adquiridos pela companhia, mesmo que eles pertençam a lotes diferentes ou custos unitários diferentes. Ok. Bom, no dia 15 de maio, finalmente eu vou vender. Oba, margem de lucro. Vejam que eu nem vou falar sobre o preço de venda, para não gerar confusão. Eu vou dar a baixa da mercadoria na coluna de saídas. Aqui, CMV. Para calcular o CMV ao final do período. Quanto que eu vou vender? Digamos que o meu cliente comprou 15 de uma vez. Ricardo, eu quero 15. Manda 15 para minha empresa. Eu falei, ótimo. Só que, qual é o critério que eu adoto para controle dos estoques? É o PEPS. Nesse controle, nesse critério, primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que dar preferência para as mercadorias mais antigas. Essa é a lógica. Veja, qual é o critério para a baixa dos estoques? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, eu vou dar preferência para as mercadorias mais antigas. Por quê, Ricardo? Se você olhar, você tem 2 lotes à sua disposição. O cliente fez o pedido, eu quero 15. E você tem um lote de 10 que custou 15, você tem um lote de 10 que custou 20. Ricardo, mas faz diferença? Faz diferença. E eu vou mostrar para você no final desse exemplo, ao comparar com outro critério chamado UEPS, último que entra,
primeiro que sai, que gera diferenças no resultado e no balanço patrimonial. Então, quando você recebe a ligação do cliente pedindo 15 unidades e você tem dois lotes com custos unitários diferentes, você precisa adotar um critério. E esse critério pode ser o PEPS. Nesse caso, você dá preferência para as mercadorias mais antigas. Então, você vai começar com 10 de 15. Foram as primeiras mercadorias que você adquiriu. É o lote 1. Ele está aqui. Tudo bem? Bom, ótimo. Vendi. Custo total desse lote é de 150. Faltam 5. Eu vou pegar do lote posterior. Pronto. Sem nenhum problema. Então, 5. Qual que é o custo desse segundo lote? 20. Totalizando 100. Pronto. Quanto que ficou no estoque? 5 mercadorias do lote 2. Totalizando 100. Tudo bem? Estou falando desse estoque. Ficaram 5 desse lote. Cada unidade custa 20. Portanto, 100. Tudo bem? Bom, no dia 20 comprei mais 10. Me antecipei a possível risco de aumento até o final do mês. Então vai aumentar mais. Meu Deus, o preço não para de subir. Vou comprar mais 10. Então comprei 10 a um custo unitário de 25, totalizando 250. No final do dia 20 de maio, eu tinha 15 unidades. Por que 15? Estou falando desse saldo de 5 mais essa compra de 10 unidades, totalizando as 15. 100 mais os 250, eu tenho um custo total ao final do dia 20 de 350. Ótimo. Outro cliente ligou na minha loja. Então veja, eu tenho 2 lotes nesse momento. Quais são os 2 lotes? Eu tenho o lote 2, são as mercadorias que eu adquiri no dia 10 de maio. Eu vou mudar a cor para facilitar a visualização. Aqui. Então vejam, no dia 25, quando o meu cliente ligou, ele falou: Ricardo, eu quero 12. Quero 12. Tá, eu fui no meu estoque. O que eu encontrei no meu estoque? Esse lote mais novo, fresquinho, 10 unidades são custo unitário de 25, mais 5 unidades de 20. Corresponde ao que sobrou do lote 2. Tudo bem? É o que eu tenho. Bom, qual que é o critério que eu adoto? PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu vou dar preferência pelas mercadorias mais antigas, que nesse caso eu vou começar pelas 5 unidades a um custo unitário de 20, totalizando 100. E agora eu vou utilizar o mais recente, ou seja, 7 unidades a um custo unitário de 25, totalizando 175. E aí sobra no estoque quanto? 3 unidades desse lote mais novo. Muito bem. Eu tenho, deixa eu limpar aqui então. Ficou bem. Pronto. Aqui então eu tenho todas as entradas, o custo das compras, das entradas de mercadoria, totalizando 600, que são as compras. Nessa coluna de saídas, o total de saídas, eu tenho o custo total das mercadorias vendidas nesse período, nesse mês de maio. Então, se eu somar, eu tenho o CMV que vai aparecer na demonstração de resultado. É o custo total da mercadoria vendida no mês de maio. E se eu levar em consideração os 75, eu tenho
o estoque final de mercadorias que eu ainda não vendi. Ou seja, são as 3 unidades do último lote, o lote mais recente, que tem um custo unitário de 25. É isso que eu tenho. Agora, se eu estivesse adotando outro critério, o critério conhecido como UEPS, último que entra, primeiro que sai, tem diferenças? Tem diferenças. Como funciona esse critério, esse método? É o seguinte, você vai trocar a lógica. Se você tem 2 lotes, ao invés de dar preferência para o mais antigo, você dá preferência para o mais recente. Essa é a lógica. Vamos ver como fica nesse exemplo? Vamos lá. Então você tem a primeira linha não muda. As 10 unidades custaram 15, totalizando 150 no final do dia. No dia 10, você comprou mais 10, a um custo unitário maior de 20. E no final do dia você tem as 20 unidades, um custo total de 350. Até o dia 10 não tem nenhuma diferença entre o EPS e o PEPS. Tá? A diferença começa aqui, ó, no dia 15 de maio. No dia 15 de maio, você recebeu a ligação do cliente: Ricardo, quero 15 unidades do seu produto. Entrega na minha loja, por favor. Eu digo sim. E eu vou verificar o critério. O critério é último que entra, primeiro que sai. Ou seja, eu vou dar preferência para as mercadorias mais recentes. O que entrou mais recente foi esse lote 2. Então, esse lote 2, que tem um custo unitário de 20, é o que vai ser utilizado inicialmente. Então, 10 unidades, a um custo unitário de 20, totalizando os 200. E aí, depois, eu vou para o estoque mais antigo. 5 a 15, 75. Sobraram 5 unidades, portanto, do lote mais antigo, totalizando 75 no final do dia. Tudo bem? No dia 20 eu comprei mais 10 unidades, igual ao anterior, a um custo unitário de 25, totalizando 250. Então, no final do dia 20 de maio, eu tenho mais 15, ou melhor, eu tenho 15, totalizando os 325, que é referente aos 75, mais os 250. No dia 25 de maio, meu cliente ligou e falou: Ricardo, eu quero 12 unidades, vou dar preferência para o mais recente. Então, 10 unidades a um custo de 25, totalizando 250. E o que falta eu complemento com o estoque de mercadorias mais antigo. Portanto, 2 a um custo de 15. O que sobra no meu estoque são 3 unidades do lote 1 desse lote. Tudo bem? A mesma história do outro. Essa coluna total de entradas ou de compras não muda em relação ao PEPS. O que muda está aqui. O custo da mercadoria vendida é de 555. E o saldo final do meu estoque é de 45. Reparem que o CMV e o estoque pelo PEPS são diferentes. Pense sobre isso. Por que eles são diferentes? E logo logo eu vou resgatar essas diferenças e a gente vai analisar elas por meio de uma tabela. Tá bom? Vai pensando sobre isso. E o intermediário? Tem um intermediário chamado média ponderada móvel, ou MPM. Você não utiliza nem o PEPS, nem o EPS. Você utiliza a média. É muito utilizado o critério da média ponderada móvel. Muito comum você observar esse critério nas empresas. A estrutura, a ficha de controle é a mesma, tá? Então vamos ver. O evento 1 não tem nenhuma diferença, o evento 2 não tem nenhuma diferença em relação aos outros. O que pega, a principal diferença começa na venda, ou seja, no dia 15 de maio. Você vai vender as 15 unidades. Que vejam,
Nesse caso, eu não separei em lote 1 e lote 2. Ricardo, mas você está vendendo por 17,5? Como você chegou em 17,5? Eu explico. Eu peguei o custo total anterior à venda do dia 15 de maio, ou seja, os 350, e dividi por 20, que é a quantidade. Esse 20, que é a quantidade de unidades que eu tenho no meu estoque antes da venda do dia 15 de maio. Ao fazer essa conta, você vai chegar em 17,5. O que representa 17,5? É o custo médio do meu estoque. Eu tenho unidades avaliadas a 15 e tenho unidades avaliadas a 20. Calculei a média. 17,5. E utilizo a média para dar a baixa nos estoques. Dá certo também. Então, 15 a 17,5, se você multiplicar os dois, você tem um custo total de 262,5. E no final do dia 15 de maio, você tem o quê? 5 unidades, 350, que é o total que você tinha, menos a baixa de 262,5, você tem os 87,5. Tudo bem? No dia 20 de maio você faz mais uma aquisição. Isso a gente já viu nos exemplos no PEPs e no EPS anteriores. Então, nenhuma novidade. Você tem, então, ao final do dia 20, 15 unidades, a um custo total de 337,5. Como eu cheguei nisso? Os 87,5 do dia 15, mais os 250. Tudo bem? No dia 25 de maio, a última venda, hein? O cliente liga na nossa loja, Ricardo, quero 12 unidades. E eu digo, tudo bem, eu vou dar a baixa nas 12 unidades pela média. E como que eu calculei a média? Como que eu calculei esses 22,5? Simples. Eu peguei os 337,5. Aqui, ó. Aqui os 337. É o estoque anterior à venda do dia 25 de maio. E vou dividir por quanto? Vou dividir pela quantidade, certo? Quanto que eu tenho? Tenho 15. Tá ótimo. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar em quanto? Vou chegar lá nos 22,5. É a média. Tá? E eu vou utilizar essa média, esses 22,5, para dar a baixa nas 12 unidades para atender o meu cliente, meu consumidor. Tá? E aí no final eu trabalho com as médias. Tá? Resumindo, compras vai mudar? Não. Compras permanece a mesma entre PEPs, UEPs e média ponderada móvel. CMV muda? Muda. CMV muda. Saldo de estoque ao final do período, 67,5, em relação ao PEPs e o UEPs, muda? Sim, o saldo final vai mudar. E para a gente ver uma tabela e analisar as diferenças, a gente tem o seguinte. Pelos três critérios, PEPs, UEPs e média ponderada móvel, as compras não tem nenhuma modificação. É o que mostra a tabela. No CMV, eu tenho diferenças. Um CMV de 525 pelo PEPs e de 555 pelo UEPs, o último que entra, primeiro que sai. E a média ponderada móvel, ela está em uma posição intermediária entre os dois. Tá? O que acontece? Por que tem essa diferença? Se você for analisar as escolhas
ao dar baixa nas mercadorias, as escolhas em relação ao custo dos lotes, as datas em que cada lote foi adquirido, você vai começar a entender essas diferenças. Por exemplo, pelo PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, você dá preferência para a venda das mercadorias mais o quê? As mercadorias mais antigas. E se você dá preferência para as mercadorias mais antigas, pensa num ambiente de crescimento dos preços. É o que aconteceu nesse caso. Ao longo de maio, o preço foi crescendo. É claro que para algumas empresas, para alguns setores, a gente precisa de um período maior, como um ano, para observar esse crescimento. Mas para fins didáticos, a gente simulou esse crescimento em menor prazo e também o que permite perfeitamente o entendimento da sistemática, da dinâmica dos métodos. Então, nesse período, imagina que houve o crescimento dos preços por inflação e outros motivos. A tendência é que o CMV seja inferior. Como assim? Você vai dar preferência para as mercadorias mais antigas, não vai? Sim. Nesse caso, vamos retomar aqui o exemplo do PEPS. Deixa eu limpar aqui. Apagar. Aqui. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Aqui, no dia 15 de maio, olhando o PEPS, né? Então, a preferência para as mercadorias mais antigas. E as mais antigas têm um custo unitário maior ou menor? Custo unitário menor. Aqui, no dia 25 de maio, você vai dar preferência para as mercadorias mais antigas. Aí você começou com essas 5 unidades, que tem um custo unitário menor em relação ao novo lote. Então, a tendência, se você for trabalhar com o PEPS, a tendência é que o seu CMV seja menor. Consequentemente, o seu estoque estará sendo formado por mercadorias que têm um custo mais recente. Então, a tendência é que o seu estoque esteja atualizado, pois tem mercadorias mais recentes, é o caso dos 75, e o seu CMV seja menor, pois ele é formado por mercadorias ou produtos que foram adquiridos primeiro e possuem um custo unitário inferior. Essa é a ideia. Então, voltando na tabela comparativa, se você for analisar, o CMV ele tende a ser menor em relação ao EPS, e o custo do estoque final ele tende a ser maior em relação ao EPS. Então, comparativamente, é interessante analisar, fazer essa tabela, pois você consegue observar como a dinâmica do controle do estoque, considerando que os lotes têm custos diferentes, obviamente. Se você está tratando de estoques que têm o mesmo custo unitário, essa diferença não vai ser observada no CMV ou no estoque final. Lembre-se, nós estamos pensando em custos unitários diferentes, que é o que acontece na prática. Os preços são reajustados, inflação, petróleo, enfim. Seja para aumento ou para redução, os preços são ajustados. Então a tendência é que realmente aconteça uma diferença entre esses critérios ou entre esses métodos. Bom, então, se o PEPS, a ideia, se você está gerando uma redução no CMV, não é? Qual que é a consequência para o resultado? A consequência é gerar um maior lucro. Se você está trabalhando com um CMV menor, a ideia é que isso gere um resultado maior, um lucro maior, o que é bom para o fisco. O fisco fica feliz se você utiliza o PEPS para fins de avaliação do estoque. E o EPS?
que acaba diminuindo o lucro, né? Porque você encontra um CMV maior, o fisco não aceita para fins de apuração do imposto de renda. Então, essa é uma diferença importante que vale a pena comentar. A média ponderada móvel é um critério intermediário e o imposto de renda, o fisco aceita para fins de cálculo do imposto de renda. E ele acaba sendo mais utilizado pelas empresas, tá? O média ponderada móvel. Bom, o vídeo acabou ficando um pouco longo, em função de ser um assunto importante, que tem detalhes, então foi uma explicação mais lenta, mais cuidadosa, e também pela leitura. Eu imagino que vocês ainda não fizeram a leitura. Então, façam a leitura, assistam o vídeo e depois tem duas atividades para vocês trabalharem. E aí eu acabei dando uma semana, né? Ó, é só para o dia 9/6, para vocês entregarem essas duas atividades. A primeira, em grupo, é olhar as demonstrações das empresas analisadas, procurar essa política de estoque, o que ela tem de informação sobre o estoque, o inventário, que tipo de inventário. Ela utiliza PEPs, WEPs, média ponderada ou outro método. Ela justifica. Avalie se faz sentido esse método escolhido pela empresa. Se a empresa do grupo não tem estoque, que pode acontecer em alguns casos, vocês podem procurar outras empresas. Faltou complementar aqui, ó. Por favor, procurar uma empresa que tenha, né? Ó, procurar outras, né? Se na sua empresa não tem, procure outras, tá? Eu vou abrir, claro, que não pertence àquela lista, né, que os colegas estão analisando. Eu vou abrir um campo no Store para vocês postarem atividade aí no dia 9/6, tá? Para a semana que vem também, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 14 do livro base da disciplina e deem mais atenção ao imobilizado intangível, que estão dentro do subgrupo de ativo não circulante, tá? E tem um exercício para vocês trabalharem também para a próxima semana. Então, tem exercício em grupo, tem exercício individual e tem leitura, tá? Tem bastante atividade para a gente trabalhar. E tem um tempo razoável aí para vocês se organizarem, tá bom? Qualquer dúvida nós estamos à disposição. Obrigado a todos pela atenção e boa semana.